Olá, meu nome é Tatiana, sou cabeleireira há 30 anos. Nesse longo da minha carreira eu já tinha feito milhares de cursos no Brasil e no exterior, mas esse método ele tem o seu diferencial. Antigamente eu cortava, mas com muito receio, muito medo, insegurança, e eu demorava em média 3 horas para executar um corte e finalizar, sabe? Pela insegurança que eu tinha e com certeza a falta de método. Então, o que eu demorava 3 horas para entregar uma cliente, um cabelo, hoje em 2 horas eu faço o diagnóstico, eu lavo o cabelo da cliente, eu corto, eu finalizo. E assim, dando muita atenção com um atendimento de muita qualidade. Um curso é outra coisa, você tem a direção certa, você sabe exatamente o porquê daquilo. O cabelo daqui de cima, ele não chega até embaixo, ele é muito fino, muito quebrado. Conseguir melhorar isso, saber como melhorar isso é gratificante. Eu sou maquiadora há 12 anos e nunca cortei cabelo. Comecei a fazer o curso e o primeiro corte nela já foi incrível. Quando eu postei aquele cabelo, e aí várias pessoas me mandaram mensagem querendo também fazer aquele corte. E no meu trabalho mudou foi a procura. Quando a gente postou que estava fazendo o método do cabelo-cesáreo, eu já tive uma procura muito maior. Não pensa, só se inscreve, faz, porque não tem como você não aprender, não tem como. A didática é incrível, o fato de ser um curso gravado, você consegue ver nos mínimos detalhes, rever. Só não aprende quem não quer. Eu quero começar essa aula hoje fazendo uma pergunta. Quantas vezes você já ouviu uma mulher falar isso? Meu cabelo não cresce, meu cabelo era cheio e agora tá fino. Parece que ele parou. Eu faço de tudo e ele não melhora. Talvez você escute isso todos os dias. Talvez escute de vez em quando. Ou talvez você ainda nem tenha cliente suficiente para ouvir isso com frequência. Mas uma coisa é certa. Esse problema está em todo lugar. Presta atenção numa coisa. Essa mulher não quer só cortar o cabelo, gente. Ela está procurando alguém que resolva um problema. E é exatamente aí que existe uma oportunidade gigante que quase ninguém está enxergando. Porque o número de mulheres com cabelo danificado só aumenta. Escova, babyliss, progressiva, descoloração, química atrás de química. Só que o número de profissionais que realmente sabem lidar com isso continua praticamente o mesmo. E é por isso que hoje existe uma vaga aberta em praticamente toda a cidade. A vaga de especialista em crescimento, do profissional que a cliente procura quando sente que o cabelo dela não cresce mais. E sabe o que é mais louco? Essa vaga normalmente não tem dono. Tem salão, tem cabeleireiro, tem gente fazendo corte, mas quase nunca existe alguém conhecido por resolver esse problema. E quando existe, a cliente atravessa a cidade para sentar naquela cadeira. Porque ela não está comprando um corte, ela está comprando uma solução, gente. Hoje, meu salão fatura mais de 300 mil reais por mês, só com corte. Já realizei mais de 100 mil cortes de cabelo, gente. E tudo começou quando eu parei de pensar igual todo mundo. Enquanto a maioria queria fazer um cabelo bonito para a foto de hoje, e eu comecei a me perguntar: como eu faço esse cabelo voltar a crescer de verdade? E foi aí que eu criei o Cut to Grow, um jeito de transformar fio danificado em cabelo que cresce, gente. Foi isso que me tornou referência em crescimento capilar na minha região. E o mais interessante foi perceber quantas das mulheres estavam procurando essa solução e quantos profissionais ainda não sabia como entregar ela. Não porque eram ruins, porque travavam. Travavam na hora de diagnosticar, na hora de decidir e na hora de cortar. E aí eu descobri que uma insegurança não vem da falta de talento, ela vem da falta de um caminho claro. É exatamente esse caminho que eu vou começar a te mostrar. Não só na teoria, tá? Durante essas 3 aulas, você vai acompanhar a transformação de um cabelo real, uma cliente real e um problema real. Na aula de hoje, eu vou te mostrar como eu faço um diagnóstico
e o que eu observo, tá, gente? As perguntas que eu faço e por que eu nunca pego na tesoura antes de entender o problema. Na próxima aula, vou te mostrar a lógica por trás do método, o raciocínio que permite cortar com segurança e fazer o cabelo crescer. E na última aula, você vai ver o resultado completo, o antes e o depois final, gente. E principalmente o caminho que transforma um profissional comum em referência em crescimento na sua região. Mas para tudo isso fazer sentido, eu preciso primeiro te mostrar uma coisa. Porque essa oportunidade existe, porque ela cresce todos os anos e porque a maioria dos profissionais continuam deixando ela passar, mesmo trabalhando todos os dias dentro do salão. E no final da aula eu vou te passar um exercício simples que vai fazer você começar a enxergar os cabelos de uma forma completamente diferente, mesmo que hoje você tenha medo de cortar, ou que você ainda não se considere especialista, ou que ache que ainda não está pronto, gente, porque uma coisa é certa, alguém vai ocupar esse espaço na sua região. E a pergunta é, vai ser você? E talvez você esteja pensando, tá, Cadu, mas será que essa oportunidade é real mesmo? Então deixa eu te mostrar algumas pessoas que decidiram entrar nesse mercado antes de você. A Tatiana corta há mais de 30 anos, gente. Já fez curso no Brasil, já fez curso fora, já tinha visto praticamente tudo dentro da profissão. E mesmo assim, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, que o Cut to Grow entregou um nível de diagnóstico que ela nunca tinha aprendido em 3 décadas de carreira, gente. Hoje ela tem clientes que voltam 1, 2, 3, até 4 vezes seguidas e o cabelo melhora a cada retorno. Porque quando a cliente percebe resultado, ela não procura outro profissional, ela volta. Ao longo da minha carreira eu já tinha feito milhares de cursos no Brasil e no exterior, mas esse método ele tem o seu diferencial. E ela ficou apaixonada, me deu vários retornos, ela voltou já umas 4 vezes depois do corte e eu tenho acompanhado o cabelo cada vez fica mais bonito. Ó, a Malu já cortava há 9 anos. Experiência ela tinha, mas ela mesma falou. Quando existe método, você entende o porquê. Você deixa de cortar baseando em opiniões. Você começa a cortar baseado em diagnóstico. E isso muda tudo, porque a cliente sente confiança quando percebe que você sabe exatamente o que está fazendo. Um curso é outra coisa, você tem a direção certa, você sabe exatamente o porquê daquilo, o porquê do método ser dessa forma. Agora preste atenção na Vivian, porque a história dela parece com a de muita gente que está aqui nos assistindo, né? Ela tinha medo, insegurança. Cara, demorava quase 3 horas para fazer um corte. Pensava demais, revisava demais, tinha receio de errar. Hoje ela faz diagnóstico, executa o corte e finaliza com mais segurança, mais clareza e principalmente sem aquela sensação de não saber o que fazer. Antigamente eu cortava, mas com muito receio, muito medo, insegurança, e eu demorava em média 3 horas para executar um corte, porque eu demorava 3 horas para entregar uma cliente, um cabelo. Hoje, em 2 horas eu faço diagnóstico, eu lavo o cabelo da cliente, eu corto, eu finalizo. E quando você para de cortar com medo, acontece uma coisa interessante. A cliente, na verdade, as clientes começam a perceber essa diferença. E a Michelle postou um único resultado feito com o método, uma postagem, e começou a receber mensagens de clientes novas perguntando quem tinha feito aquele trabalho. Porque quando você resolve um problema que quase ninguém resolve, gente, o mercado percebe, a cliente percebe e a indicação começa a acontecer. Quando eu postei aquele cabelo, e aí várias pessoas me mandaram mensagem querendo também fazer aquele corte. E no meu trabalho mudou foi a procura. Quando a gente postou que estava fazendo o método do Cadu Cesário, eu já tive uma procura muito maior
pelo corte, né? Mas tem uma história que talvez seja mais importante de todas, porque ela prova uma coisa que eu defendo há anos. Resultado não vem de dom, resultado vem de método. A Karina é maquiadora, ela não era cabeleireira, nunca tinha trabalhado com corte de cabelo e mesmo assim conseguiu aplicar o método em um cabelo extremamente comprometido por química e o resultado foi transformador. Agora pensa comigo, se alguém que nunca tinha construído carreira como cabeleireira conseguiu gerar transformação seguindo um processo, o que impede você? Porque talvez o problema nunca tenha sido falta de talento. Talvez o problema seja que ninguém te ensinou um caminho claro para seguir, gente. E quando existe um caminho, a insegurança começa a desaparecer. Eu sou maquiadora há 12 anos e nunca cortei cabelo. Tive uma experiência de uma apresentadora que teve corte químico e da apresentadora da TV Aparecida que teve corte químico e simplesmente ela veio aqui pra gente poder fazer o corte dela e foi incrível. O primeiro corte também já deu um super de um resultado. São histórias completamente diferentes, gente. Níveis completamente diferentes, mas todas chegaram na mesma conclusão. Quando você aprende a enxergar o problema certo, o resultado muda. Sabe por quê? E foi exatamente aí que tudo começou para mim, onde descobri dentro do salão, observando. Eu passava o dia inteiro olhando profissionais trabalhando e principalmente ouvindo as clientes. E tinha uma conversa que se repetia todos os dias. Meu cabelo não cresce, parece que ele parou. Eu corto e ele fica menor. Meu cabelo era cheio e agora tá ralo. E tinha uma coisa curiosa, elas tinham medo de cortar, muito medo. As clientes passavam 6 meses, 8 meses e às vezes 1 ano sem cortar, porque acreditava que cortar atrapalhava o crescimento. E quando eu virei cabeleireiro, eu comecei a perceber uma coisa que me incomodava muito. Muitas vezes a cliente voltava pior do que chegou, gente. E eu ficava pensando, cara, tem alguma coisa errada aqui. Porque se todo mundo está fazendo desse jeito e o problema continua existindo, talvez o problema esteja justamente naquilo que todo mundo considera normal. Foi quando eu comecei a observar uma coisa muito simples. Uma coisa que estava na minha frente e dos meus olhos esse tempo inteiro. O cabelo masculino. Porque eu também cortava cabelo de homem. E o homem quase nunca fala, ah, meu cabelo não cresce. Já percebeu isso? Você vê um homem reclamando de queda, de entrada, mas dificilmente você vê o homem falando, meu cabelo bate no mesmo lugar há anos. E aí eu comecei a me perguntar, sabe por quê? Porque o cabelo, ele nasce em lugares diferentes? Não. A raiz funciona diferente? Não. Então, o que muda, gente? Foi aí que eu parei de olhar para a raiz e comecei a olhar para a ponta, porque o homem, praticamente todos os fios passam pela tesoura o tempo inteiro. A ponta está sempre renovada, sempre cheia, sempre encorpada, enquanto em muitos cabelos femininos acontecia exatamente ao contrário. Meses e meses sem cortar, sem manutenção, a ponta afinando, abrindo, quebrando, perdendo força. E naquele momento eu tive uma revelação que mudou toda a minha carreira. Talvez o problema nunca tivesse sido o crescimento. Talvez o problema fosse a sustentação e o cabelo estivesse crescendo normalmente, mas quebrando antes da cliente perceber o resultado. E quando eu comecei a investigar isso mais profundamente, tudo começou a fazer sentido, porque a maioria das mulheres dizia, meu cabelo não cresce. Na verdade, estava dizendo outra coisa, sem ela perceber. Ela estava dizendo assim, ó, meu cabelo não consegue manter o comprimento. E isso muda tudo, porque quando você entende a causa certa, você para de procurar a solução errada. E é exatamente aqui que entra a grande oportunidade desse mercado,
Porque quase todo mundo continua olhando para a raiz e quando o problema está acontecendo na ponta, gente. Deixa eu te mostrar isso numa cliente real. Olha esse cabelo aqui, gente. O cabelo dela cresce normalmente na raiz, como o meu, como o seu, como o de qualquer pessoa. O que determina se ela vai perceber esse crescimento não é o nascimento do fio, é a capacidade desse comprimento se sustentar ao longo do tempo. Olha essa ponta. Quando ela está cheia, ela sustenta o comprimento. Quando ela está fragilizada, ela perde o comprimento antes de ganhar o comprimento, gente. Esse cabelo vai quebrando, vai subindo e essa ponta vai emagrecendo. Quando eu venho cortando com frequência, é como se eu estivesse deixando cada vez mais gordo a pontinha. E por isso que tantas mulheres acreditam que o cabelo não cresce. Não porque ele não cresce, mas porque ele não consegue chegar aonde ela gostaria. E o mais louco? Quase ninguém foi treinado para enxergar isso. A maioria foi treinado para deixar o cabelo bonito hoje, mas não para construir um cabelo melhor daqui a 6 meses, daqui a 1 ano ou até 2 anos. E é exatamente por isso que existe uma oportunidade tão grande no mercado hoje, porque enquanto todo mundo continua fazendo corte para o dia da foto, existe uma fila enorme de mulheres procurando alguém que resolva o problema de verdade, gente. E agora eu vou te mostrar os 3 erros de corte que fazem essa cliente continuar presa nesse ciclo. Antes de eu te mostrar o que o mercado faz de errado, eu preciso que você enxergue o tamanho dessa oportunidade, gente. Então faz um exercício rápido comigo. Pensa em 10 mulheres que você conhece. Pode ser cliente, pode ser amiga, pode ser da sua família. Quantas delas têm o cabelo comprido, do ombro para baixo, cheio e saudável? Agora presta atenção, porque tem 2 caminhos aqui e os 2 provam a mesma coisa. Se você conhece muita mulher de cabelo comprido, alguém faz o cabelo dessas mulheres, certo? Alguém é o responsável por manter aquilo bonito. E esse alguém tem agenda cheia. Agora, se a maioria que você pensou tem o cabelo curto, ralo e parado no mesmo lugar, pergunta para você mesma, quantas dessas pessoas, se você falasse, eu consigo fazer seu cabelo crescer saudável, iam querer? Quase todas. Tá vendo? Não importa para que lado você olhe. Ou tem mulher com cabelo comprido e alguém que ganha dinheiro cuidando disso. Ou tem mulher querendo o cabelo comprido e ninguém está conseguindo entregar, gente. Dos 2 jeitos, a oportunidade está aí. E olha que loucura! Eu recebo mensagem direto de mulher de todo canto do Brasil, não procurando a mim, procurando alguém perto delas que saiba fazer. Repara que isso quer dizer, tem muita mulher procurando esse profissional e não tá achando em cidade nenhuma. E essa procura existe na sua região agora. E hoje ela não tem resposta. A vaga tá lá, esperando alguém ocupar. E por que toda mulher quer isso? Porque cabelo cheio, comprido, é símbolo de beleza, gente. Sempre foi. Ó, pensa nas mulheres que você tem aí no Brasil, considera referência de beleza. Gisele Bündchen, Juliana Paz, Bruna Marquezine, Thaís Araújo, Mariana Rui Barbosa, até a Sabrina Sato. Pode pensar em qualquer uma. Uma vez ou outra, elas adotam um cabelo mais curto, mas na maior parte do tempo, qual é o cabelo delas? Cheio, comprido e saudável. E é aqui que eu quero te falar uma coisa muito importante. Eu sei que tem muito profissional querendo aprender corte curto. Acha que é o que está na moda, que é o mais técnico, que o corte curto tem o seu valor? Sem dúvida. Mas pensa comigo, como mercado. Se você se especializa em fazer o cabelo crescer saudável, você atende o desejo que quase toda mulher tem na vida inteira, gente. Ó, então a demanda tá aí, enorme, o tempo todo. A pergunta é, por que quase ninguém atende essa demanda? Por que tão pouca mulher tem o cabelo dos sonhos? Se quase todas querem, porque o mercado inteiro
tá fazendo errado. Deixa eu te mostrar. A cliente senta na cadeira e fala: quero um movimento. Tá muito pesado, tá muito reto. O que te ensinaram a fazer? Fala pra mim. Desfiar, não foi? Então, quando você desfia, faz escova no salão, fica lindo naquele dia. A cliente ama, tira foto, posta, mas sabe o que acontece quando ela lava em casa? Aquele fio desfiado não foi cortado com a fibra inteira, gente. Foi rasgado, afinado ali no meio. O fio afinado no meio é um fio que vai quebrar. E o movimento de verdade não vem dos rasgados, vem do fio saudável, com a ponta cheia. Se a pessoa tentar repicar o seu cabelo para tirar os mais vazios, ela vai deixar armado igual um leão. Desfiar não dá movimento. Desfiar prepara o cabelo para quebrar. Segundo, a cliente está com o cabelo ralo na ponta e fala: quero encher, tá muito fininho embaixo. E o que te ensinaram? Cortar reto para encher. Parece que resolve, né? Mas deixa eu te mostrar o que acontece de verdade. Presta atenção numa coisa que quase ninguém pensa, hein, gente? Ó, a cabeça, ela não é plana. A cabeça é redonda e oval. Então, quando você corta o cabelo todo reto, no mesmo nível, parece certinho, enquanto o cabelo dela tá para trás. Mas olha o que acontece quando a cliente joga o cabelo para frente. A frente fica maior que a parte de trás, sobra cabelo na frente, forma aquele bico, aquele degrau esquisito que a cliente vai reparar só em casa, no espelho dela. Por quê? Por causa do formato da cabeça, gente. O cabelo da frente percorre um caminho mais longo até lá atrás, fazendo que ele fique maior. Então, quando você corta tudo do mesmo nível, a frente sempre vai ficar desigual e sempre é o mais fino. E aí a cliente acha que foi o quê? Mal cortada, quando na verdade ela foi cortada de um jeito que ensinaram, reto. E ainda tem um outro problema: cortar reto, encosta a tesoura só nos cabelos que já tá mais cheio, que já tava com a ponta cheia, gente. E os quebrados curtinhos lá de cima no meio nem foram tocados. E aí você que igualou o seu cabelo para trás, mas continuou com o seu cabelo fino, fraco em cima. Um mês depois, tá tudo ralo de novo. Cortar reto não enche. Cortar reto desiguala na frente e não trata as pontas. E o terceiro é o que mais me dói, gente. O cabelo tá destruído na ponta. E o que vem na cabeça? Então corta tudo. Faz um Chanel. Tira toda a parte ruim. Só que presta atenção no que você faz quando corta curto. A parte mais cheia, a mais forte, que o cabelo lá embaixo, é o da nuca, gente. A parte mais detonada é o de cima. E quando você corta curto, você joga fora todo o cabelo bom lá atrás e mantém o ruim na parte de cima. Aí a cliente perde o comprimento que ela levou anos para ter e o problema continua lá. Tá vendo? Desfiar, cortar reto e cortar curto, as três coisas que te ensinaram a fazer. E as três coisas não resolvem o problema da cliente, gente. E olha que eu não estou falando isso para te culpar. Você fez o que aprendeu. O problema nunca foi você. O problema é que te ensinaram a executar. Nunca te ensinaram a enxergar o cabelo antes de cortar. E é isso que muda tudo. Deixa eu te mostrar. O diagnóstico começa antes da tesoura. Começa na conversa, com o cabelo ainda seco, antes de lavar, gente. E aí, o que você manda no cabelo? Quando a cliente senta na minha cadeira a primeira vez, a primeira coisa que eu falo é: e aí, o que você manda? Simples assim. Sabe por quê? Enquanto ela fala, você vai prestando atenção no cabelo. Eu não gosto muito do meu cabelo não, nessa fase atual que eu tô não. Ele tem esses fiapinhos assim pequenos que eu acho que fica tudo muito armado e eu não consigo usar ele solto. Ele não é liso, também não é cacheado, não tem muita definição. Aqui tem uns cabelos aqui que não cresce. Ela vai falar o que quer e você vai ver o problema dela. E teu trabalho ali
não é sair cortando, é ir perguntando até achar a causa raiz. Ela falou que não cresce, mas pergunta quanto tempo faz que ela cortou. Tem mecha? Pergunta quanto tempo ela faz. Faz progressiva? Mesma coisa. Com que frequência você vai puxando, vai puxando, vai puxando. Toda vez que você corta mais a sua base lá atrás, que é as pontinhas do seu cabelo. Cadu, mas eu demoro 1 ano para cortar o cabelo. Mas toda vez que você corta 1 ano, o melhor que você corta é o de trás. O de cima da sua cabeça você não corta. Então, por que você precisa entender todo o contexto dela? Para entender de verdade porque aquele cabelo tá passando, gente. E olha, muitas das vezes o problema não é nem só o cabelo, tá? Às vezes chega a ser psicológico. A mulher carrega uma história naquele cabelo. Quando você entende isso, você não tá só cortando, você tá resolvendo uma coisa que ninguém nunca resolveu para ela. Então a gente falou sobre muita coisa aqui agora, deu para você entender muita coisa. Cortar cabelo é muito mais sério do que a gente imagina. Eu não preciso tirar demais do seu tamanho, porque eu preciso da sua frequência. Mas você viu que a sua frente está bem ruim e o seu de trás está muito lá embaixo. Mas achar o problema é só a metade. Depois que eu descobri a causa, eu preciso calcular a solução. E aqui é que vem uma das partes mais importantes do método, gente. Porque não é só eu vou tirar 2 dedinhos e pronto. Eu calculo exatamente quanto aquele cabelo precisa que eu corte. E que esse cálculo muda de cliente para cliente, você tem que entender isso. E preste atenção nessa parte, que quase ninguém entende. O cut to grow não é um corte, é um tratamento. Tem cabelo que resolve no primeiro corte, mas tem cabelo que está tão danificado que não dá para resolver tudo de uma vez só. Não tem quando você vai para academia, que você pode ter o bumbum grande e a perna fina? Quem você tem que treinar mais? Perna. Por quê? Pra igualar. Porque que a sua parte da frente é fina pra cacete, tem uma ponta, chega, tá isso aqui tudo de ponta, e quando você vai cortar, você bota tudo pra trás e corta reto de trás, achando que vai igualar. Se cada um tá de tamanho diferente. É um processo, igual o tratamento de pele, igual o tratamento de qualquer coisa. Então o meu trabalho não é fazer camadas, é olhar onde tá magro. Mas no magro que você tá hoje, eu não posso tirar muito. Porque se eu tirar muito, ele incha. Você tem que começar a cortar com frequência. Vai melhorando a cada etapa. E isso você precisa explicar para sua cliente desde o primeiro dia. Porque se ela acha que vai sair perfeita no primeiro corte e não sai, ela se frustra e não volta, gente. Caramba, eu vou começar a treinar minha perna agora. Vai começar a treinar agora. De uma vez só? Não. Você vai começar a treinar mais ela. E um pouquinho a bunda. Por quê? Porque aí vai ser 1 dia na semana bumbum e 3 dias na semana perna. E vai ser gradativo. Então, quando você começar a cortar o seu cabelo, você vai começar a entender. Mas se você explica que é um processo, que tem um plano, ela entende, ela confia e ela volta. E é por isso que lá atrás, na hora da conversa, eu pergunto: de quanto em quanto tempo você consegue voltar? Porque isso muda o cálculo. Se a cliente pode voltar de 3 em 3 meses, eu tiro uma quantidade. Vou ajustando aos poucos, visita por visita. Agora, se ela só consegue voltar daqui a 6 meses, cara, eu preciso explicar que eu vou ter que tirar um pouco mais dessa vez para compensar o tempo que ela vai ficar sem voltar. Tá vendo como isso muda, gente? Isso é cálculo. E o cálculo é a base do método. Eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa. Cortar para crescer não é sair tirando ponta no chute, gente. É cálculo, é método. É saber exatamente quanto tirar. E quem? E quanto tempo? Isso que é importante. E eu sei que você está pensando isso agora. Ah, Cadu, mas isso é conversa demais. A minha cliente não quer conversar. Ela quer cortar e ir embora. Ela quer sim, cara. Você fica aí achando que ela só quer resolver rápido e sumir. E daqui a pouco ela te troca pelo cabeleireiro do lado. Aquele que cobra mais caro, mas que dá atenção para ela.
Porque a cliente não paga só pelo corte, ela paga por sentir cuidada, por sentir que alguém entendeu o cabelo dela. Isso faz toda a diferença. E isso começa, sabe onde? Na conversa, antes da tesoura. Repara numa coisa, eu não te ensinei ainda onde cortar, nem como. Isso é um método, é o passo a passo e tem uma hora certa para você aprender. Hoje eu te mostrei uma coisa mais importante que a técnica. Te mostrei que existe um jeito de enxergar o cabelo que ninguém te ensinou e que começa ouvindo a cliente de verdade. E esse olhar que transforma você de executor a especialista. E quando você faz isso, uma coisa muda na hora. A cliente percebe que você está diferente. Que você não veio só cortar, você veio entender o cabelo dela. E aí, a fidelização não começa depois do corte, começa antes, na conversa. E ela sai da primeira visita confiando em você. E isso é só uma porta de entrada, porque depois do diagnóstico vem o corte. E o corte é que está o coração do método. Como cortar para engrossar a ponta sem roubar o comprimento. Mas isso é um assunto da nossa próxima aula. Então deixa eu resumir o que você descobriu hoje. Existe uma demanda gigante de mulheres querendo o cabelo crescendo saudável e quase ninguém sabe atender isso. E essa é a oportunidade. O mercado corta errado, desfia, corta reto, corta curto e destrói as pontas. E o que separa quem aproveita essa vaga de quem fica de fora não é talento, é saber enxergar o cabelo antes de cortar, diagnosticar como um método, calcular a solução e tratar. E agora, eu não quero que você só assista e siga a vida. Eu quero que você pratique o que aprendeu hoje. Lembra do diagnóstico? Aquela conversa antes de cortar para achar a causa raiz? Eu quero que você faça isso com alguém. Pode ser cliente, pode ser uma amiga, sua mãe, sua irmã. Senta com ela, pergunta, e aí, o que você manda? Investiga o cabelo, acha a causa. Você vai ver como muda a sua forma de enxergar. E para você saber se pegou essa primeira fase de virar especialista em crescimento, eu preparei um teste rápido. São poucas perguntas, leva 2 minutos. Quando você terminar o teste, eu vou te dar um presente. Um material que resume tudo que a gente viu nessa aula, mais um guia para você conduzir o diagnóstico no seu próximo atendimento. Aquela conversa, aquelas perguntas certas, como achar a causa raiz, é para você sair daqui e já aplicar. E olha, preste atenção nisso aqui, porque é importante. Quem participar das 3 aulas e fizer os 3 testes, vai ganhar um presente especial no final. Eu não vou te contar agora o que é, lógico, né? Mas é uma coisa que vale muito a pena. E eu vou revelar na nossa última aula. Então, não basta entrar. Faz o teste de cada aula e é assim que você fixa de verdade o que está aprendendo. E olha, hoje eu te mostrei a oportunidade, mas eu sei que tem uma coisa passando na sua cabeça agora. Cadu, tá lindo, mas se eu travar na hora de cortar? E se eu não souber fazer? Calma, eu te entendo. É exatamente disso que a gente vai falar na próxima aula. Por quê? Porque tem uma diferença entre o profissional comum e o profissional que vira referência na região. E essa diferença tem nome. Na próxima aula eu vou te mostrar o que esse especialista faz de diferente. Vou te mostrar a lógica do método, de onde vem essa história de engrossar as pontas, como o corte faz o cabelo crescer de verdade. E a aula que vai tirar esse medo de cortar da sua frente. Você não vai querer perder. E tudo isso está dentro, sabe de onde?
da nossa comunidade. Se você ainda não está lá, entra agora, gente. O link está aqui no botão da descrição, tá? Não perde isso, porque lá dentro que as coisas acontecem. Lá você faz o teste rápido, descobre se já pegou a primeira fase. Lá você pega o material e o guia de diagnóstico. Lá você também compartilha seu diagnóstico que você fez na cliente, na família e conta o que descobriu. E lá é de onde eu vou avisar quando a próxima aula entra ao ar. Essa comunidade é de onde os especialistas em crescimento estão se reunindo. Gente do Brasil inteiro no mesmo caminho que você. Não fica de fora. Entra, faz o teste, pega seu material, compartilha seu diagnóstico e se prepara, porque na próxima aula eu vou te mostrar a lógica do método e vou tirar esse medo de cortar da sua frente. Eu te vejo na próxima.